Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu resolvi gravar um vídeo com algumas coisas que a gente consegue fazer no dia a dia pra gente ir se tornando um aluno cada vez melhor. Eu pensei nesse tema pro vídeo de hoje, já que eu tô numa semana assim um pouquinho complicada. A próxima semana será a semana de provas finais do semestre na minha faculdade, e essa semana eu tô utilizando para estudar para todas as matérias. Não é fácil, então a gente sempre procura técnicas e dicas, melhorar o rendimento nos meus estudos, porque senão a gente às vezes estuda e acha que é insuficiente, enfim. Aí eu resolvi anotar algumas coisas aqui que eu utilizo e que eu acho importante para você que tá aqui nesse vídeo buscando algumas dicas, né? Eu acho que pode servir para você também, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente sempre precisa dar o melhor da gente, seja naquilo que for. Então, seja nos estudos, em trabalho, nas nossas relações familiares, amorosas, pessoais, trabalho dentro de casa, tudo que a gente se propor a fazer, a gente sempre tem que tentar dar o melhor possível naquele momento. Assim, dentro das nossas condições, tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, eu acho que a gente tem que tentar dar o melhor ali naquele momento, tá? No caso de estudos, eu acho que fundamental prestar atenção nas aulas. Tá? Então, assim, eu vejo muitas pessoas dentro da sala de aula que fica naquelas conversinhas paralelas, ou o professor ele tá explicando uma determinada matéria e aí a pessoa fica lá no celular, ou fica dormindo na aula, sabe? Eu entendo que, assim, tem algumas pessoas que depende da realidade de cada pessoa, tá? Eu trabalho fora, mas eu trabalho em home office, né? Eu trabalho de casa e eu trabalho no período da tarde. Então eu vou pra faculdade de manhã, no período da tarde e da noite é o que eu trabalho. Então, pra mim, tranquilo, eu tenho uma boa noite de sono. Mas tem algumas pessoas da minha sala mesmo, por exemplo, que trabalham à noite e já vão direto pra faculdade. E é bem complicado, eu sei disso. Mas assim, gente, a gente precisa tentar organizar a nossa rotina para não dormir em todas as aulas. Eu sei que tem dia que é muito difícil, mas a gente tem que tentar o máximo possível absorver tudo que o professor tá falando. Mesmo aquelas aulas mais que a gente acha que é mais chata, alguma matéria que a gente não se interessa tanto, mas tudo é o currículo da faculdade, então a gente precisa, é o currículo do curso, a gente precisa entender e precisa ser aprovado naquilo, né? Precisa minimamente entender. Pegando o gancho de prestar atenção nas aulas, o que eu costumo fazer, que funciona muito pra mim, e eu vejo que funciona pra maioria das pessoas, pelo menos da minha sala. Não sei se você faz isso, que tem gente que gosta de ficar só prestando atenção no que o professor tá falando, tem pessoas que deixam pra, o professor vai mandar o slide depois, eu estudo pelo slide. Cada um se adapta da forma que acha melhor, mas eu acho importante anotar tudo que o professor fala, e os principais conceitos para ficar mais fácil de estudar depois para a prova. E até mesmo quando você for lembrar de alguma coisa que o professor falou, eu vi que o professor falou sobre isso, deixa eu olhar lá. Mas tem que ser, gente, anotações que façam sentido para você. Tá? Porque já aconteceu em algumas situações aí, de eu fazer anotações, às vezes, tipo do que o professor falou exatamente, ou coisas que ele colocou na lousa e pra mim não fez muito sentido, e na hora eu não tava conseguindo prestar muita atenção, aí eu falei assim, depois eu estudo em casa. Quando eu fui estudar em casa, eu lia, relia e eu entendi a minha letra, mas eu não entendi o que significava aquilo. Eu falei, gente, mas de onde que eu tirei isso? Então quer dizer que não é algo funcional, não é algo que me ajudou naquele momento. Então hoje eu já faço diferente. Eu tento pegar o máximo dos conceitos possíveis que os professores passam e anotar de forma que eu consiga entender para estudar depois, tá? Vá às aulas. Parece algo besta, algo básico, mas assim, gente, não faltem. Procure não faltar. E quando eu falo assim, não faltar, não quer dizer, eu tô morrendo, tô passando muito mal e tenho que ir pra escola pra não perder a aula. Não é isso, né? A gente sabe que tem vezes que a gente pode não estar muito bem, né? E aí tudo bem, tem algum exame, algum médico, alguma coisa assim pra ir, e aí faltar, ok, né? Por isso que existe um limite máximo ali de faltas durante o semestre, que é justamente pra imprevistos, né? Agora,
hoje eu tô cansada, fui dormir tarde porque fiquei assistindo filme, série, aí acorda, aí fica com aquela preguiça de, hoje eu não vou. Gente, não façam isso. Mesmo aquelas aulas que você acha que é chata, que é besta, que o professor fica enrolando e não dá nada. Gente, os professores, eles sempre falam algumas coisas que a gente consegue pegar e que vai servir pra gente, sabe? No caso, eu tenho uma professora que a aula dela é bastante conversa. Muita gente não gosta da aula dela, eu amo de paixão, porque assim, ela fala muito sobre a vivência dela dentro da psicologia, sobre exemplos, assim, de atendimentos que ela teve, claro, tudo dentro da ética, sem citar nome, só passando o contexto geral do que aconteceu, né? E isso serve muito, sabe? A gente já consegue ir, sabe, linkando uma coisa com a outra. Isso com toda certeza vai servir lá na frente, quando eu começar a atender os pacientes, tanto na clínica da faculdade, quanto os meus pacientes mesmo depois de formado. Então, assim, às vezes é uma coisinha ou outra que o professor fala que você fica, sabe, eu tenho aula agora de avaliação psicológica, então a professora, ela passa bastante testes, assim, tudo referente a testes psicológicos. E ela, como a ênfase dela é com crianças, então ela fala bastante de crianças. Hoje eu já entrei na faculdade e eu acredito, e eu já sei que, assim, a minha tendência, eu quero atender pessoas maiores de 18 anos, não vou atender crianças, não pretendo, pelo menos, atender crianças. Mas muitas coisas que ela fala na aula, como profissional mesmo, como uma pessoa que, além de professora, atende na clínica, então serve, e assim, a gente fica, sabe, pegando uma coisa na outra. Então a gente precisa ir para as aulas e prestar atenção no que o professor fala. Isso ajuda demais, demais mesmo. Ajuda a gente agora, né, no decorrer do curso e também para nossa formação. Uma outra coisa que eu sei que muitas pessoas falam, mas eu ficava meio assim, eu sou uma pessoa muito individualista, muito individual, eu gosto de fazer tudo sozinha. E às vezes a gente precisa olhar com outros olhos, sabe? Então, uma coisa que várias pessoas falam que ajuda bastante e que eu agora vi que ajuda mesmo é criar grupos de estudos. Pode ser grupo com algumas pessoas, alguns colegas ali para estudar. Ou pode ser uma pessoa só, você e uma colega sua, enfim. Isso ajuda muito, muito, muito mesmo. Eu, nesse caso, eu tenho uma matéria que é a que mais tá me dando medo de não passar. É uma matéria que eu vou todas as aulas, eu consigo tirar nota nas atividades, eu presto muita atenção no que o professor fala, eu anoto. Tudo que ele passa, os artigos, eu leio, eu grifo, eu consigo entender a matéria em si, eu estou conseguindo entender, que é psicologia social, noções introdutórias. É uma matéria que eu estou super gostando, tal, só que eu já vou para a segunda prova. E a forma como esse professor elabora as perguntas é muito complicado e a maioria das pessoas não tem dificuldade, sabe? Não tira nota muito alta, tanto que foi a minha menor nota. E eu, assim, fui super confiante, porque eu estudei muito pra prova e eu sabia todos os conceitos, e da forma que ele colocou lá, eu não consegui ir muito bem. A prova valia 1000 pontos, né? Que é assim que a minha faculdade, ela... só pra explicar, pra ficar um pouquinho mais fácil. De 0 a 10, eu tirei 6. Então, assim, fiquei na média, mas assim, não era o que eu esperava, porque eu me preparei bastante. Então é uma prova que tá me preocupando um pouco. E tem uma amiga minha que ela já teve aula com esse professor semestre passado. Então ela já sabe mais ou menos o jeito que ele é. Essa última prova que eu tirei 600, ela tirou 10. Que eu tirei 6, ela tirou 10. Então, assim, ela já entendeu qual que é a sacada do tipo de prova que ele faz. Então, o que eu fiz? Ela se dispôs a me ajudar a estudar, pra gente estudar juntas para essa prova. Então, a gente ficou conversando e como a gente não tem tempo, os nossos horários não batem por causa de trabalho, enfim. Ela falou assim, vamos fazer pelo WhatsApp. Então, sabe como que a gente fez? A gente pegou, ela me mandou várias perguntas para que eu colocasse os conceitos, o que significava. E aí, nisso, eu consegui organizar pelo que eu tinha no meu caderno, responder para ela. Ela foi estudando assim. Eu também fiz algumas questões para ela, mandei para ela. Então, tipo assim, e algumas perguntas que ela mandou para mim, eu fazendo algumas pesquisas, eu ainda achei outras coisas que o professor falou na aula que não tinha no meu caderno. E ele falou, tipo, umas 2, 3 vezes sobre signos por Vygotsky. Psicologia sociohistórica. Então, ele falou várias vezes de signo, ele explicou o conceito de signo e eu lembro que eu não entendi o que era, porque da forma que ele explica não foi muito didático. E aí várias pessoas perguntaram, parece que ninguém entendeu, e eu, em vez de eu anotar na hora signos para pesquisar depois, passou, eu esqueci totalmente. Isso já fazem tipo um mês, mais até, sei lá. E aí hoje ela fez uma pergunta sobre Vygotsky, e aí eu fui ver
e lembrei. E aí eu peguei, já entendi o conceito, coloquei no meu caderno, tudo pra poder estudar. Então assim, isso ajuda muito, eu vi que ajuda muito. É uma dica que eu dou pra vocês também. Fazer grupo de estudo, estudar com algum colega, não estudar sozinho, tá bom? Isso ajuda bastante. Outra coisa é que eu acho, principalmente no curso de psicologia, é estudar por livros, artigos, resumos, sabe? Procurar tudo que o professor, todas as coisas que os professores passarem, procurar estudar por aquilo, tá? Eu sei, não é assim, tá, gente? Não é tudo que os professores passam muitos artigos, muitas coisas e vídeos pra você ver e a gente não consegue ver 100% das coisas que eles passam, tá? Mas assim, é tentar estudar o máximo de conteúdo possível, tá? Estudem o máximo que vocês puderem aproveitar, porque a faculdade ela já é generalista, né? A gente sai de lá com um pouquinho de tudo. Depois é que a gente vai estudar ali, afunilar para aquilo que a gente quer mesmo, a abordagem que a gente quer, a especialização que a gente quer. Então, assim, não tem jeito. Tá? Gostando ou não, tentem estudar o máximo possível de livros, artigos, vídeos, resumos, o que vocês puderem, tá bom? Uma outra coisa que eu faço e que eu aconselho vocês a fazerem também é separar todos os dias um horário para um período de tempo ali para vocês estudarem, tá? Pode ser quem tem mais tempo, estuda mais tempo, quem tem menos tempo, estuda menos tempo. Gente, nem que seja meia hora, 20 minutos todos os dias, não precisa ser um monte de tempo, assim. Se você não conseguir, a vida corrida, enfim, não conseguir estudar muito, estuda pelo menos um pouco, mas estude todos os dias. Que é pra você ir absorvendo os conceitos, pra que vai ficando tudo mais claro na sua mente. E que lá na frente tudo comece a fazer sentido, tá? Porque se você deixar pra estudar só no final de semana, você não descansa, você fica com a sua cabeça, você não consegue se concentrar muito bem em outras coisas, você fica pensando que tá faltando alguma coisa, que você não tá indo bem naquilo, eu tô trabalhando, eu tô cuidando de casa, disso, daquilo outro, mas eu não tô conseguindo estudar direito. Então, assim, nem que seja um pouquinho, tá? Eu já ouvi bastante gente falando que estuda um pouco no trajeto, sabe, até a faculdade, ou às vezes quem trabalha fora no trajeto pro trabalho, horário de almoço, às vezes tem uma hora de almoço, você comeu lá em 20 minutos, pega lá um resto do tempinho assim para você poder estudar, tá? O que eu acho muito importante, tem gente que deixa de fazer e tem gente que faz demais, que é ter um período de descanso. Eu estipulei uma vez por semana para descanso, que é os domingos, que é a minha folga no trabalho, consequentemente também vai ser minha folga da faculdade, tá? Exceto em algum caso aí ou outro que não tiver jeito mesmo, mas até agora deu tudo certinho, tá? Então eu tiro, é um dia que eu não penso em nada, sabe? Não penso em matérias, em provas, nada. Eu penso em outras coisas, eu descanso, eu assisto filme, eu fico com a minha família, é um tempo que eu tenho pra mim, tá? E eu acho que isso é muito importante, porque eu já tentei no começo estudar todos os dias, pegar aquela pressão e chega uma hora que a sua mente você não percebe, quando você percebe você já tá com a mente bem esgotada, tá? Isso não é legal, ainda mais porque normalmente você começa o semestre com todo o gás, com toda a animação, conforme vai passando o semestre, vai chegando lá no final, você já não tem muito pique mais pra estudar, você lê e às vezes tem dia que você tá bem pra estudar, tem dia que não, então assim, você vai perdendo o gás. Então eu acho que você ter pelo menos um dia de descanso, eu acho que já durante o semestre, depois vai vir as férias e tudo, mas durante o semestre, pelo menos um dia, eu acho muito bacana, eu acho muito importante. Então, pessoal, essas foram as dicas que eu tinha para passar para vocês de como ser um estudante melhor. É algo que eu estou utilizando para mim e eu acredito que sirva para vocês também. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários, que aí eu gravo mais vídeos referente a isso para vocês, tá bom? Se vocês gostaram, já deixa o like e se inscreve no canal, tá bom? Obrigada, gente!